E aí, de volta com vocês, programa Cruzeiro e Letras, 7 de setembro, feriadão, e vamos ter muita coisa hoje boa, muita coisa bacana, e agora teremos Caminhos das Palavras com Pietro, o grande Pietro, nosso presidente aí. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Mortais, Mauro, Rafael, bom dia. Nossa querida André, Bracho, todos os nossos ouvintes, né? Então, a gente ficou um tempinho afastado aí, da vez a outros colegas, né? Que é bem rotativo, dinâmico e democrático, né? Eu acho que essa é a grande graça do Cruzeiro em Letras, né? É a arte em cena mesmo, várias vozes aí diferentes, né? Mostrando toda a pluralidade que caracterizam as artes, né? E a literatura. Nós tivemos a 13ª edição, se não falha a memória, foi no dia 27 de julho, né? E começamos a falar um pouco sobre os gêneros, né? As espécies e as formas literárias, né? Fizemos um esforço histórico, né? Sobre as doutrinas concernentes aos gêneros literários, né? Embora de uma forma bem sucinta, podemos dizer que foi de uma forma bem abalizada, criteriosa. A gente fez essa incursão na história, né? Acerca das doutrinas dos gêneros literários, né? Percorrendo desde a antiguidade até a era moderna, né? Falamos como se desenvolveram essas doutrinas, né? Falamos também acerca do gênero épico, narrativo, literário e lírico e dramático, né? Também falamos desses gêneros, apontamos alguns exemplos, né, da poesia lírica, da poesia épica, citamos alguns exemplos, autores, né, textos, né? Então foi basicamente isso que a gente fez nos dois últimos encontros, o último sendo no dia 27. E hoje a gente vai dar sequência a esse estudo, né? A intenção é dar sequência a esse estudo. Só relembrando, né? Entre outras referências, as que eu tenho utilizado com mais predominância, Marçal Dias, né? A criação literária, nosso querido Roberto Clóvis, né? Também Manual do Escritor, e o Álvares, A Voz do Escritor, entre outras referências, mas estas com maior predominância, para poder nortear o nosso estudo, né? Então hoje a gente vai falar sobre os subgêneros literários em prosa, né? O primeiro deles, o romance, né? O romance tem como característica mais evidente, não é? Uma profusão de células dramáticas, né? Então ele vai ser caracterizado por vários conflitos, tempo, espaço, personagens, cenários e enredos diversos, né? Então a tônica do romance o foco do romance, a ênfase é o conflito, né? Então temos vários exemplos na literatura nacional e mundial. Na literatura nacional, cabe mencionar o Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, né? Por exemplo. Na internacional, Crime e Castigo, Dostoiévski, Madame Bovary, de Gustave Flaubert, Guerra de Tolstói, Os Miseráveis, de Victor Hugo. Nacional também, voltando à nacional, o Dom Casmurro, de Machado de Assis. Então, essas são as principais notas referentes ao romance, enquanto subgênero literário em prosa, né? De outra parte, temos a novela, né? A novela ela vai dar ênfase ao protagonista, né? A novela ela se situa em um ponto intermediário entre o romance e o conto. O romance tem a história é mais longa, né? O conto tem uma característica de brevidade. A novela está num ponto intermediário e vai dar ênfase aos protagonistas, né? Desculpa interromper, Pedro. Até você falar da questão da novela,
Eu lembro quando eu fiz a minha primeira publicação pela Bolsa Literária e tinha as categorias, eram justamente essas, né? Romance, novela. E na época, assim, eu era muito jovem, tava com 19 anos, eu fiquei, pô, novela. Eu escrevi meu livro lá e foi quando eu descobri que ele se caracterizava como novela, a gente associava muito à televisão, né? Não tem nada a ver. Sim, sim. Então, é como você falou realmente, né? Esse intermediário entre o romance. Isso. Eu fui descobrir que eu escrevi uma novela só para publicar. Só depois você percebeu que era Só depois que eu fui um novelista. Descobrimos, além de poeta, que ele diz que não é, mas é, novelista, quadrista. Mas é uma novela heróica, super heróica. Sim, mas é novela. Mas é novela, realmente. Aí já tem já aproxima mais gêneros, né? do gênero épico, talvez, né? Também, sim, né? Talvez pelo tamanho, né? Não se estendeu tanto, mas... A narrativa fantástica, né? Sim, isso com certeza. Legal. Obrigado pelo comentário. Então a novela, como eu salientei, né, ela vai dar ênfase ao protagonista. E aqui temos exemplos bem interessantes, né? O Kafka, não é Kafta, é Kafka. Franz Kafka. A metamorfose. Não é? Aí eu comi carne de barata. Eu não estou falando de gênero alimentício. Eu estou falando de gênero literário. Por favor. Muita atenção nessa hora. Calma e atenção nessa hora. Não vamos errar. Mas a Kafta tem o seu valor também. Eu gosto de uma cervejinha gelada. Sim. Então, a metamorfose do Franz Kafka, né? A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, o Alienista, de Machado de Assis, né? Entre vários outros exemplos. Moacir Clear com A Festa no Castelo, etc. Tá? Já o conto, diferente do romance, ele vai ser permeado só por uma única célula dramática. Né? O conto tem um drama único, então a sua história vai girar em torno de uma só ação, um só lugar, um só tempo. Vai ter um tom predominante, pode ser humor, pode ser suspense, pode ser terror. Né? Ou seja, né, como bem frisa o Roberto Clotes, o espaço da ação é bem restrito, né, do conto. É uma trama linear, objetiva, né? Pode não ter um final surpreendente, mas uma tensão entre duas histórias sem resolução. Né? Bastante comum o emprego em terceira pessoa, que pode ser mediante um diálogo direto, um diálogo indireto, que é onde se resume as falas dos personagens, e um diálogo interior ou monólogo, onde a gente vai poder avistar, conhecer o mundo psíquico do personagem. Né? Então essas são as características primordiais do conto. Uma citação aqui que eu achei interessante pensar, né, do Ricardo Piglia: um conto sempre conta duas histórias, uma visível e outra oculta. Exemplos também temos vários, né? Edgar Allan Poe com seu O Barril de Amontilado, O Capote de Nicolai Gogol, A Causa Secreta de Machado de Assis, João Baldo Ribeiro com Japonês da Pátria Filhos e Um Ladrão de Graciliano Ramos. Né? Agora vamos falar acerca da crônica. A crônica ela vai ser uma narração sobre eventos do cotidiano, acontecimentos reais, né? Que vão impactar aquela história. Pode ter um teor artístico, esportivo, né? Enfim, do cotidiano mesmo, do dia a dia. Normalmente ela vai ser veiculada em jornais. É um gênero altamente pessoal, né? Como mesmo uma postura diante da própria existência. Né? Não a fim de informar, ensinar ou orientar. Diferente do conto, a crônica ela é narrada em primeira pessoa, via de regra. Né? Com bom humor, sem diálogos. Né? A narrativa pode ser a partir de um flash, da identificação com o leitor, abrindo questionamentos, né? E os finais, via de regra, impactam, surpreendem o leitor. Né? Calcinhas Secretas, de Inácio de Loyola Brandão, não é? Rubem Braga com sua aula de inglês. Meu Ideal Seria Escrever, do Rubem Braga também. A Noite que os Hotéis Estavam Cheios, de Moacir Sclia. São alguns exemplos que a gente pesquisou e indica para vocês.
Stanilau Ponte Preta também não? Também, Cronista, né? exímio, né? Cronista, sim, sim. O miniconto, microconto ou nanoconto. Aí já são contos com um número minorado, reduzido de caracteres, né? Até 50, 150 ou 400. Tudo em consonância com os concursos literários, né? A surpresa da consolidação do fecho também é uma marca do miniconto, né? E também permeado por elipses narrativas para integrar o leitor na confecção e compreensão da história, né? Essas são as características primordiais do nanoconto, miniconto ou microconto. Aí também vamos aduzir alguns exemplos, né? Dalton Trevisan com A Velha Insônia, Torcia 3 da manhã, Vende-se sapatos de bebê sem uso, do Hemingway, não é? Anton Chekhov com Um homem em Monte Carlo vai ao cassino, ganha 1 milhão, volta para casa e se suicida. Nossa. Eu acho Chekhov fantástico. Bem louco isso. Então essas são as características primordiais do miniconto. Mauro, qualquer coisa, você me avisa do tempo, tá? Uns 2 minutos. Uns 2 minutinhos? Beleza. Fábula, apólogo ou parábola, né? Esse subgênero literário em prosa, a sua tônica são as narrativas fantásticas sem semelhança com a realidade, né? Então, ou com pouca semelhança, né? Os protagonistas costumam ser pessoas, animais ou mesmo objetos que interagem e se comunicam entre si, né? E tem também a preocupação de deixar algum ensinamento, né? As fábulas, apólogos ou parábolas têm também essa preocupação de deixar ao leitor algum ensinamento, alguma lição, né? Monteiro Lobato, com O Macaco e o Gato, Esopo, né? Não podemos deixar de citar o Esopo, A Cigarra e a Formiga, recontado por Jean de La Fontaine, não é? O Leão e Rato, também de Esopo, e um apólogo do Machado de Assis, entre vários outros exemplos. Nós escolhemos estes para dividir com vocês, né? O ensaio. O ensaio já é um subgênero que vai ter uma temática específica e abordada a partir de reflexões morais, filosóficas, não é? Não se prende a parâmetros formais, regras científicas, né? Há uma certa flexibilidade com relação aos aspectos formais do texto, né? E o grande foco é realmente levar ao leitor alguma reflexão moral, filosófica atinente a algum tema, que pode ser político, social, moral, etc., né? Econômico, cultural. Vários temas são passíveis de ser abordados via ensaio, né? Aqui eu vou citar uma grande obra, né? O Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã, 1511, uma obra antiga, mas um exemplo aí muito indicado de ensaio, né? Um exemplo de ensaio. Beleza. Aí a gente... Vamos pegar então. O artigo e a notícia, né? São fatos relevantes divulgados em linguagem já há um aspecto mais formal, mais padronizado, e tem o intuito de informar, né? Costumam ser impressos em jornais e revistas. Então a informação é a redação, né? Que vai abranger a introdução com o tema, o desenvolvimento que vai sustentar o ponto de vista e a conclusão que tem uma pertinência com a argumentação que foi oferecida, que foi apresentada, né? Normalmente o padrão utilizado em avaliações escolares, concursos, exames seletivos, né? E finalizando, a classificação preditora, né? São os rótulos para saber se o livro se adequa a uma determinada vertente editorial ou não. Autoajuda, religião, infantil, direito, filosofia. Se o romance, dentro da perspectiva do romance, é um romance urbano, de costume, sertanejo, histórico, né? E assim por diante. Muito obrigado, pessoal. Maravilha.
Esse foi o grande Pietro Costa, e daqui a pouco nós temos o Tempo da Memória com Rafael Fernandes.